repercutiu muito e o Dorival Júnior e o Crespo foram questionados na coletiva dos seus respectivos jogos ontem. O Corinthians tomou uma ataca do Red Bull Bragantino 3-0. Sim. E o São Paulo venceu o São Bernardo no Morumbi. E aí, até uma questão interessante, né? O torcedor mais pessimista do Tricolor falava assim, se perdesse o São Bernardo, já era rebaixado no Paulistão. Não é assim. É que imagina você ter uma derrota na estreia, você ter uma derrota em casa pro São Bernardo, e aí você vai para Itaquera, onde normalmente você não ganha, você já conta meio que, o torcedor já estava contando meio que uma derrota, né? Então imagina você largar um campeonato de tiro curto com 3 derrotas seguidas. Sim. Era um processo de muita reflexão do torcedor, pensando assim, olha, vai brigar para não cair esse ano no Paulista. Uhum. E fora o que está acontecendo tudo no extracampo, então era mais do que válida essa pressão ou esse pensamento de que se não ganhasse do São Bernardo, seria um momento muito difícil para o São Paulo no Campeonato Paulista de brigar para não cair mesmo. Concordo contigo. E aí a galera chegando em peso aqui no chat. Vamos ouvir o Crespo e o Dorival falando sobre a situação do Alisson e aí a gente destrincha esse tema aqui na nossa live. Bora! É um grande jogador, mas ele está no nosso rival nesse momento. Eu acho que nós temos que respeitar toda e qualquer situação. As diretorias, elas se conversam. Jogadores que interessam ao São Paulo ou que sejam do Corinthians, ou o Corinthians se interessando por jogadores que sejam do São Paulo, as conversas elas transitam naturalmente dentro de uma normalidade e de um respeito muito grande pelos diretores. Sim, o mercado é em constante evolução. Então você não sabe. A primeira coisa é, para fazer esse tipo de coisas, temos que esperar aquilo que a gente não pode controlar, que é a política fora. Então, sim, talvez Alisson sei como outros têm possibilidade de sair, como outros têm possibilidade de chegar. Mas, neste momento, estamos um pouco assim, esperando o que acontece fora do campo. O Hernan, o Alisson ele foi deixado de fora da partida de ontem de São Paulo, ele não foi relacionado, e nós trouxemos com exclusividade na ESPN Brasil, eu, você e Bruno Andrade, que o Corinthians ele segue insistindo pela contratação do volante, a pedido do Dorival. Ele não ser relacionado para a partida de ontem é mais um indício que ele vai sair do São Paulo, pelo que você soube? Vamos lá. O Alisson tem total interesse em mudar de ares nesse momento. A oferta do Corinthians, o desejo do Dorival, faz com que o Alisson reflita sobre uma possível saída e ares novos, né? Por quê? Vamos lá. O Alisson tem perdido muito espaço desde a chegada do Hernan Crespo. E assim, natural o jogador que sabe que não está sendo utilizado, que sabe que está sem sequência, querer jogar minutagens. A gente viu o Gabigol, recentemente Cruzeiro Santos, por causa de minutagem. O Dorival Júnior, na época que o Dorival era técnico do São Paulo e tinha o Alisson como pilar ali do meio campo, era um jogador que fazia até mais de uma função dentro do esquema do Dorival. O Alisson, conversando com pessoas que são muito próximas ao Alisson, essas pessoas me disseram o seguinte: o Alisson com o Dorival chegou até se falar em seleção brasileira. Em determinado momento o Alisson estava numa pré-lista de seleção e tinha muitas chances de ser convocado porque vivia um grande momento, que era um legado do Dorival Júnior com ele no São Paulo, ganhando a Copa do Brasil 2023, enfim, toda essa temporada mágica que o Alisson teve no São Paulo. Então, na cabeça do Alisson, uma mudança de ares, e ainda mais com um técnico que tão bem ele trabalhou, que ele teve tantos momentos bons, vê com bons olhos uma transferência. Então, assim, de titular na primeira rodada do Paulista a não relacionado, diz muita coisa sobre essa questão da negociação e da possível ida ao Corinthians. O que tem que resolver do outro lado, e aí trazendo um pouco do São Paulo, o São Paulo obviamente não vai chegar e se desfazer de um jogador que o mercado quer,
que o mercado consulta, que o mercado observa. O Alisson é um jogador muito importante, um jogador muito competente, como a gente falou aqui. Então o São Paulo quer uma compensação para poder iniciar ou finalizar essa negociação. Alguns atletas são observados pelo Corinthians. Por exemplo, o José Martínez. Quando o Bruno Andrade traz essa apuração e a gente começa a confrontar com as fontes, do lado do Morumbis, do lado do Tricolor, tiram um pouco o peso sobre ser uma troca direta com o Martínez, porque o São Paulo sabe que o Corinthians não toparia fazer um negócio pelo Martínez. Sim. Então você esfria um pouco essa possibilidade de troca. Só que, repito, hoje é um dia muito importante para o desenrolar dessas negociações que o São Paulo está tentando. Saída do Rodriguinho, Alisson e outros jogadores que o São Paulo está tentando contratar. Tem uma enquete disponível aqui para o nosso Fã do Esporte, está chegando na nossa live, que vai deixando seu like. O Alisson deve sair do São Paulo, torcedor tricolor? Sim, já deu tempo dele. Não, ele ainda pode ajudar o time. Sim, mas nunca para o Corinthians. Tem essas 3 opções. E aí manda sua interação no chat, o que você acha, porque assim, parece que é um fim de ciclo do Alisson no São Paulo, né, Hernan? Eu já vou jogar essa bola pro Bruno Andrade, mas a questão do Alisson, eu queria até te perguntar, tem uma sinalização positiva do Alisson para que haja um negócio? Porque você falou do descontentamento também, ele quer jogar, não é? Existe uma sinalização ali do staff, do Alisson, para que ocorram essas negociações com o Corinthians, Hernan? Assim, do Alisson querer sair? Cara, o cara quer jogar, né? Sim. O cara quer ter minutagem, O Alisson é um jogador que, se não me engano, tem 30 anos ou 31 anos, uma coisa assim. 32. E aí você já tem uma curva já mais pro fim da carreira do que do começo da carreira. Sim. Né? Então você faz um último bom contrato, você tem ainda aquela lenha para queimar. Então não vou dizer que sim, o Alisson quer sair do São Paulo de qualquer jeito, quer sair e já vai forçar uma saída e tal. Mas é um jogador que vê com bons olhos uma mudança de ares exatamente para poder ter essa minutagem em campo, como ele era o titular absoluto no São Paulo tempos atrás. E aí, Bruno Andrade, quando a gente fala de Alisson no Corinthians, você trouxe esse nome do José Martínez que interessa ao tricolor. Nós tínhamos apurado aqui, eu tinha apurado pelo menos a possibilidade do São Paulo querer o Ranieri há um tempo atrás, quando a gente falou dessa negociação, mas tanto o Ranieri como o Corinthians, eles descartaram essa possibilidade. O Ranieri não quis sair, o Corinthians não quis negociar o Ranieri. O José Martínez, então, que está, assim, ainda preso de uma maneira na Venezuela, ele interessa ao São Paulo, caso ocorra uma troca, é isso? Bom, reforçando aquilo que você trouxe lá atrás do Ranieri, exatamente isso. O Corinthians não topa incluir o Ranieri nessa negociação, apesar do desejo aí desenfreado do Dorival e do Corinthians de terem o Alisson, e o próprio Ranieri não se mostrou interessado. Então, para já, um nome totalmente descartado. Eu não descarto totalmente o Martínez, apesar de ele ter sido bastante importante para o Corinthians na reta final da temporada passada, campeão da Copa do Brasil, jogador que o Dorival gosta. Se depender do Martínez, a informação que eu tenho se depender do Martínez, se o São Paulo forçar pelo Martínez, o Martínez diz não. Não só quer permanecer no Corinthians, como ainda busca a renovação de contrato, consequentemente a valorização de contrato. E essas primeiras conversas já começaram, inclusive. Do lado do Corinthians, num primeiro momento, o dia de amanhã é outra coisa, semana que vem é outra coisa. Hoje, o Corinthians não se mostra interessado na inclusão do Martínez. Mas conversando com pessoas ali envolvendo o Martínez, envolvendo o Corinthians, e aqui é sem criar qualquer tipo de polêmica, não vou aqui catapultar uma história que por enquanto é só um leve incômodo. É bem verdade que o Martínez ficou preso na Venezuela por conta da invasão do Trump, dos Estados Unidos à Venezuela, mas dentro do Corinthians há uma corrente que acredita que o Martínez não se esforçou o suficiente para voltar a tempo ao Brasil. Repito, tem ali os problemas burocráticos, os problemas envolvendo guerra não entre aspas, né, mas uma confusão entre Estados Unidos e Venezuela, bloqueou a saída do Martínez, mas a interpretação de algumas pessoas no Corinthians é de que o Martínez não se movimentou rapidamente ou o suficiente para se antecipar e se organizar.
Ou seja, poderia ter encontrado outra forma. Já estar em Caracas, não em Maracaibo, ou seja, isso aí também são outros pormenores. Não que isso influencie numa negociação, porque ele continua contando para o Dorival e para o Corinthians, mas é um pequeno estresse. Nada espetacular, repito, mas um pequeno estresse. Por isso eu não cravo 100% que o Martínez fica e não vai para o São Paulo. Se depender do jogador não acontece, aliás, a voz do jogador é muito importante. O Corinthians hoje não se mostra interessado, mas veremos aí os próximos dias. Se o Dorival insistir pelo Alisson, nunca sabemos. Mas por enquanto, você e o Hernan trouxeram bem aí o termômetro, o contexto atual dessa negociação, que não é troca, mas pode ser troca, envolve uma parte financeira ou não envolve. Mas é isso, Ranieri descartado e Martínez num primeiro momento descartado. Mas para o Corinthians, proposta em cima da mesa, algo mais concreto do lado do São Paulo não chegou. O Corinthians sabe que esses jogadores agradam ao São Paulo, mas não foi feita ainda ali uma grande aproximação para tratar desse assunto. E aí o Eduardo Coy pergunta aqui no nosso chat, o São Paulo tem interesse no Héctor Hernandes? Porque acho que não, né, Hernan? Acho que... Caleri voltou ontem. Tem o André Silva que está voltando. Tem o Rian Francisco que está voltando. Centroavante não é uma prioridade hoje dentro do São Paulo. A prioridade do São Paulo é meio-campista. Meio-campista. Caramba, e São Paulo, você falou do Zenon, o cara que foi sondado também, aquele Júnior Hernandes, Júlio Fernandes. Do futebol. Júlio Fernandes. São nomes que estão meio ainda fora da realidade do São Paulo, né? Uma informação boa sobre isso é o seguinte, o São Paulo está esperando concretizar a venda do Rodriguinho. Certo. Recebe o valor pelo Rodriguinho e provavelmente vai investir num desses atletas. Seja com transfer de empréstimo ou negociação definitiva, enfim. O São Paulo vai usar essa grana do Rodriguinho, da venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino, para investir nesse meio-campista. Há uma informação sobre o Lucas, o lateral que o São Paulo contratou o Lucas Ramon. O Lucas Ramon fez um pré-contrato com o São Paulo. O Mirassol, dificuldade aí do São Paulo conseguir uma graninha para poder para conseguir essa liberação. Então, deve ficar para maio. Putz, deve ficar para maio? Aí ativando o pré-contrato, porque assim, não chegou um acordo com o Mirassol. Mirassol faria, e o São Paulo sabia disso, que o Mirassol faria um jogo duro ali, quer uma compensação financeira pelo contrato até abril, mas tá quase certo que só em maio. Pô, mas o São Paulo, você tinha comentado no Fala Fonte anterior aqui, eu não sei, você pode me confirmar ou negar, que era $100 mil ou 100 mil euros para liberar antecipadamente. 500, era pouco mais de R$500 mil. O São Paulo não tem dinheiro para pagar. Cara, São Paulo tem dinheiro para nada, gente. São Paulo não tem dinheiro para nada. As contratações do São Paulo, vamos lá, vamos trazer uma linha do tempo do Danielzinho, que aliás, excelente jogador. Boa partida ele fez ontem. Para mim ele foi um dos melhores em campo ontem. Sim. Danielzinho veio sem custo. Lucas Ramon, pré-contrato. As contratações do São Paulo, o Coronel, que ontem ficou no banco de reservas, sem custo. Dória, sem custo. Todas as contratações do São Paulo, e não é de agora, é das últimas janelas. Desde Lucas Moura, Rames Rodrigues, os mais badalados, até os menos badalados, como Danielzinho e Coronel. Tudo sem custo, sem transfer, sem você pagar para tirar do adversário. É uma realidade do São Paulo. Hoje o São Paulo vende o almoço para comprar o jantar. O São Paulo não tem dinheiro. O fluxo de caixa do São Paulo é baixíssimo. Os salários atrasados, o direito de imagem atrasado, 1-2 meses, chegando até terceiro mês, é uma realidade hoje que todo mundo dentro do São Paulo convive com ela. Desde os jogadores até os empresários dos jogadores, né? Familiares dos jogadores. Um mês no São Paulo tem 90 dias. O mês no São Paulo, na questão de pagamento de salário, tem 90 dias. Então essa é uma realidade triste hoje
de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. E aí eu percebo no pós-jogo de ontem, muitos jogadores falando, dando entrevista, essas questões extra-campo. Você falou no Fala Fonte alguns programas atrás, algumas lives atrás, que a preocupação da diretoria de São Paulo era que isso não afetasse dentro de campo. Parece que está afetando, né? Parece que os jogadores estão sentindo essa crise. É impossível você pensar num trabalho... Assim, eu preciso ser muito honesto com o torcedor de São Paulo, e aqui eu não estou passando pano para ninguém, não estou aqui trazendo mil maravilhas e tal. Mas é certo que o ambiente entre os jogadores, no CT, o dia a dia, lá tal, o trabalho flui. Tanto que eu esperei 2 jogos do Danielzinho para poder aqui chegar e trazer um bastidor que, se eu trouxesse antes, iam falar, mas toda vez é assim, toda vez é essa história. Mas o Danielzinho, desde o dia 01 de treinamento, todo mundo estava elogiando o jogador. E eu ouvi isso de mais de uma fonte dentro do CT falando, Danielzinho tá treinando bem pra caramba. Danielzinho é um dos destaques do treino. O cara tá comendo a bola no treino. Eu falei, opa, eu vou esperar. Não dar aquele elogio. Não que eu não confie nas pessoas que me dão informação. Mas assim, cara, o São Paulo tá num momento tão ruim que se eu chegar e der uma informação dessa antes do cara entrar em campo, vai parecer que, cara, o torcedor tá de saco cheio, essa é verdade, os caras vão pichotar. Vamos esperar. Tá. Danielzinho teve um desempenho ontem, pra mim, ele foi o melhor em campo. E aí, isso vai, assim, exatamente no eixo daquilo que eu estava ouvindo. Danielzinho era um cara que estava se desenvolvendo e tal. Dito isso, o ambiente entre os jogadores no trabalho, no dia a dia, é um ambiente de, vamos lá, né? Vamos trabalhar. Mas, obviamente, todo mundo, quando acaba o treino, quando acaba a sessão de treino, trabalho, não sei o que, você olha, é só coisa ruim. É só coisa ruim. É objeto de comentários entre os jogadores? Muito, muito. Os caras estão, de fato, incomodados com tanta notícia ruim. Uhum. O elenco de São Paulo está incomodado, os líderes estão incomodados, mas o que eles podem fazer? É aquilo que o Crespo bate muito. Aquilo que está no controle. O que a gente pode controlar, dizem os jogadores? É a nossa atuação, é a nossa entrega, o nosso trabalho no dia a dia aqui. Então, naturalmente, há uma blindagem, porque os caras sabem que se a bola não entrar na casinha, eles também vão ser, entre aspas, engolidos por toda essa crise que é muito mais de fora do que de dentro. Sim. Então, assim, é um momento muito tenso, é um momento muito delicado que o São Paulo passa, mas dentro do CT existe uma linha de trabalho, existe um ambiente de trabalho minimamente controlado para que os caras não fiquem, né, só nessa questão política.